Graça e paz, meus irmãos, estamos começando o segundo podcast da Sala do Rei e desta feita nós vamos estar tratando sobre o tema o músico cristão e o mercado de trabalho. E para essa conversa interessante, nós convidamos aqui o nosso querido amigo Marcos Monte e o nosso querido amigo Rinaldo DB. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Fala um pouco sobre a tua formação, né, musical, como você iniciou no ramo da música. Antes eu quero agradecer o convite, né, Pastor Jefferson. Quando eu o conheci ainda não era pastor, né, a gente pagou algumas disciplinas na universidade e eu estou feliz em conhecer, né, um irmão em Cristo, o mais novo irmão em Cristo para mim, que é Rinaldo, e eu quero agradecer à igreja também por abrir esse espaço que a gente acredita que é muito importante dentro da formação, não só do músico, né, mas do músico cristão, que é o que a gente vai abordar. Bom, eu sou baterista e percussionista, sou graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, sou pós-graduado em docência do ensino superior e tenho mestrado em música também na Universidade Federal de Pernambuco. Mas essa parte acadêmica da minha vida veio depois de muito tempo, né? Inicialmente eu fiz parte assim do mundo da performance, né? Eu tocava bateria, toquei em vários grupos, né? Enfim. Mas essa parte acadêmica me pegou e eu fui professor do Conservatório Pernambucano de Música, né? Da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, e hoje eu sou professor da licenciatura em música do Instituto Federal do Ceará, né? Dou aulas, né, para o ensino superior. E basicamente essa minha vida musical, que é uma característica da música, né? A gente estava conversando antes, que ela pode atingir vários espaços, né, dentro da sociedade. E hoje eu estou transitando tanto no ramo da performance quanto na parte acadêmica, né? Basicamente isso. Joia. Rinaldo, fala um pouco para nós sobre a tua experiência, a tua formação. Para mim é um prazer muito grande e quero retribuir aqui ao Marcos Monte, né? Essa gentileza, e o prazer é todo meu conhecer, né? Um grande músico, né? Graduado, formado com vasta experiência, e eu acho que será uma troca de informações, de ideias muito bom. Quero agradecer mais uma vez ao pastor, né, pelo convite, e ele já esteve conosco, né, no nosso canal, concedeu uma entrevista muito boa, cantor maravilhoso. Então eu gostaria de agradecer também a igreja, o espaço, o pessoal aí da mídia. E minha experiência começa, né, eu sou um músico autodidata e saí, né, assim, para tocar, que já é algo inerente à minha família. Meu bisavô tocava, meu avô tocava, a minha avó tocava, né, também informalmente. E depois eu procurei cursos de música, mas não me graduei em nada. Fui músico da Polícia Militar de Pernambuco, na banda de música, entre 97 e 96, até, eu acredito, 2010, 2012, quando eu fui para o colégio da Polícia Militar, trabalhar também lá com música, oficina de música, com o coral do colégio, eu era o tecladista auxiliar, né? E a história é essa. E também, como o Marcos falou, a questão da performance eu toquei, né, com alguns cantores, não é? Acompanhei, tinha a minha própria banda, etc. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, gente, a tua formação de igreja, tu começasse? Eu sou filho da igreja congregacional, né? Meus avós já eram da igreja congregacional. Eu passei por muitos anos membro da congregacional pernambucana, que é bastante conhecido, que tem um culto da segunda super especial do louvor, que deve ter 30 e poucos anos, né? Passei muito tempo lá tocando na banda Talentos, no ministério da igreja, e hoje, né, eu me sinto membro ainda dessa igreja, né, porque passei muito tempo lá, mas quando estava aqui em Recife ainda, eu estava congregando na ADVEC, né, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Certo. Mas como estou no Ceará, eu estou congregando na Primeira Batista em Crateús. Joia. Rinaldo. Bom, o meu início mesmo, né, foi na igreja Assembleia de Deus, que meus pais migraram, né, da Batista para a Assembleia de Deus. Passei alguns anos lá trabalhando com música e depois recebi alguns convites, né, de algumas igrejas, a Igreja Batista Memorial. Depois eu passei quase 17 anos na Igreja Anglicana da Brasilite. E hoje estamos cooperando com o pastor Edipson. Quero deixar aqui um abraço para o pastor Edipson.
e todos da família Igreja Batista Lemuel, na Vila Tamandaré. Joia, nós sabemos que são várias igrejas, né, no cenário brasileiro, e essas igrejas possuem, né, um corpo doutrinário diferente em alguns pontos. Eu gostaria de saber de vocês aí, como é que o fato de ser músico, como é que a igreja de vocês enxerga doutrinariamente essa questão de você ser músico e trabalhar com música fora da igreja, Marcos? Depende muito, né, do olhar que a igreja tem. Dentro da minha experiência, enquanto músico, por muito tempo, eu nunca tive nenhuma dificuldade com os meus pastores. Porque eu aprendi dentro da minha casa, com meus pais, que o ambiente não deve mudar você. Você é que deve mudar o ambiente. Então, quando eu fiquei nesse desejo de ser músico, e eu lembro como se fosse hoje, né? E para essa nossa conversa, você tem que rememorar as coisas que passou na sua vida. Quando eu cheguei para o meu pai e disse assim, e ele é linha dura, esse Rinaldo, é aquele cara, minha mãe não, é mais tranquilo, mas meu pai prefiro que um filho meu, que Deus leve para ele tocar no mundo. Tocar no mundo, é uma expressão muito conhecida por todos, né? Tocar no mundo, como se todos não estivessem no mundo, né? Enfim, né? Aí, tocar no mundo, tal, e chegou um dia que eu vou fazer uma confissão que eu já fiz a minha mãe, o meu pai não fiz, ele vai ver isso aí. Eu fui fazer um showzinho, mas eu disse a ele que eu ia para uma vigília. Eita, rapaz. Esse pecado Jesus já perdoou, falta só ele, né? Mas assim, eu me senti tão mal, tão angustiado, trabalhar com mentira e tal. Aí nesse dia eu disse, eu vou falar. Mas não errou o compasso não, né? Não, errei não. Ficou tudo certo. Até porque um recorte, tecnicamente foi uma vigília. Talvez não foi a que seu pai imaginou. Pois é, uma vigília protestante não foi, né? Aí, e eu cheguei e disse, eu quero ser músico, é isso que eu quero para minha vida. A preocupação da minha mãe é como é que esse menino vai se manter? Porque para entrar numa orquestra sinfônica, o povo tem que aposentar. Para entrar na universidade tem que ter graduação, enfim. Ela ficou nessa angústia. E meu pai olhou para mim e disse, é isso que você quer? Então estude. Eu quero pelo menos um diploma. E aí eu fui fazer a universidade. E dentro dessa sinceridade, dessa experiência negativa que eu tive e trabalhar com a sinceridade, era a atitude que eu tinha com os meus pastores. Chegava para o meu pastor Rinaldo César da Congregacional Tamarineira, olha pastor, eu sou músico, eu quero viver. E esses pastores, pastor Alessi Brito, né, da Congregacional Pernambucana, pastor Nielson, eles, sobretudo o Rinaldo, né, que foi no início, disse, eu conheço você, eu sei da sua criação, eu te abençoo, mas seja luz. Mas não foi um seja luz e tá tudo certo, vai não. Me acompanhava, dizia, como é que você tá? E aí, foi tocar onde? Fez o quê? Também pastor Alessi, pastor, infelizmente não vou poder tocar na segunda porque eu vou fazer uma turnê, vou viajar. Vai para onde? Com quem? Fazer o quê? E isso, quando eu voltava... Essa questão do cuidado pastoral é muito importante, né? Exatamente. Isso é pastorear de fato, né? E quando eu voltava, eu não voltei de uma turnê e tá tudo certo. Não, pastor, aconteceu isso, senti essa dificuldade, teve uma hora que teve isso, e assim, eu prestava conta. E eu acho que isso é um ponto muito importante dentro da música, dentro da vida do músico cristão. Prestação de conta. Estabeleça uma pessoa em quem você confie, né? um idôneo, e diga assim, eu tô com essa dificuldade, me ajuda. Então é basicamente isso. E respondendo agora de fato a pergunta, as igrejas elas têm, sobretudo as históricas, né? Porque o movimento pentecostal e o neopentecostal tem uma facilidade, um entendimento maior dentro dessa questão dos usos dos instrumentos. Pra você ter ideia, um instrumento que eu toco era condenado, era coisa do diabo. A bateria, a percussão, não pode. E dentro dessa perspectiva, sobretudo as igrejas históricas que tinham maior resistência, hoje estão abrindo os olhos para entender que a música faz parte do mundo, né, do mundo comum, que a música foi dada por Deus para todos, então pertence à graça comum, e vai de você, enquanto indivíduo, ter o entendimento de como vai fazer com que essa música chegue para outra pessoa, porque é uma expressão da arte. E a arte que é dada por Deus. Então, assim, as igrejas hoje têm percebido, através da vida dos seus músicos, que eles podem sim trabalhar
Eu acho que essas doutrinas secundárias estão começando a ser percebidas, né? E os pastores têm cada vez mais atenção para ganhar a vida desses músicos e não rejeitar e fazer com que esse cara perca, né, a sua salvação e a eternidade. Entendi. A questão, Reinaldo, é que às vezes, né, dentro do que Marcos colocou aí da sua experiência, alguns pastores, né, eles e algumas igrejas, né, veem essa questão da música aí não no aspecto secundário, né, mas no aspecto primário, né? As igrejas que você trabalhou tinha essa mesma perspectiva do Marcos? Como era aí essa visão da liderança pastoral em relação ao teu trabalho fora da igreja? Eu sempre tive para mim que as artes, e como qualquer profissão, como qualquer dom, porque a arte é um dom, ou você ser pedreiro, ou você ser engenheiro, ou professor, tudo é dom. Por exemplo, eu tenho um certo conhecimento, né, até pela idade, em música, mas assim, ensinar, muitas vezes eu estou ensinando e percebo que as pessoas que estão ali não estão absorvendo. Então eu tenho que procurar algum mecanismo. Mas, por exemplo, eu tenho uma filha, ela tem 18 anos, ela cursa inglês. Ela desde pequenininha já tinha esse dom. E quando ela ia, por exemplo, me ensinar, eu fingia que não estava entendendo. Eu via ela com 2 aninhos, 3 aninhos ali, ela querendo me ensinar, ela procurando meios... metodologia, né? Uma metodologia dela. Por exemplo, certa vez ela foi me ensinar a dar um murro. E eu, como é que é dar um murro, minha filha? Eu não sei como é dar um murro. Como ela? Não, porque ela estava contando um fato que ela deu um murro. Aí ela, não é assim. Aí depois ela parou, pequenininha, ela deveria ter uns 3, 4 anos no máximo. Ela parou aí, olha, feche a mão, né? Feche a mão, quer dizer, já é uma técnica. Então, dom. Eu falei isso para falar do dom de ensinar, ou do dom, um talento nato para qualquer coisa. E a música inclui aí. E por que é que eu falei isso? Porque, como o Marcos colocou aí, esses assuntos que muitas vezes são secundários, colocam como primários, doutrinas primárias. Mas a música é um dom, é uma arte, é uma habilidade que você tem. E pode e deve ser usada na igreja, como também pode e deve ser usada para seu sustento. Então, eu gostaria de começar por aí. E as igrejas, muitas vezes, elas limitam certas coisas, inclusive limitam Deus. Porque muitas vezes eles entendem que por você estar ali em um determinado meio, você não está fazendo o trabalho de Deus, ou Deus não está ali. Vamos entrar por esse viés. Deus está ali. E eu gostaria de dar alguns exemplos, não sei se seria a hora, mas eu já estive em muitos eventos em que quando eu terminei de tocar e estava conversando, inclusive com contratantes, eles... Você é evangélico, né? E eventos de carnaval. Eu vou dizer o nome de uma casa aqui, porque ela não funciona mais, mas a Catedral da Seresta. Eu toquei lá com uma orquestra de Ricardo Franklin quase 1 ano. E uma das vezes eu estava lá e quando a gente terminou de tocar, e estava na mesa lá, né, que tinha o famoso galeto, a gente comendo, brigando, um rouba a carne do outro, um pega o refrigerante do outro, a gente colocava o dedo, deixa eu ver se está gelado. E naquela brincadeira. Por que eu coloquei isso? Porque também você ser luz, não é? Como o Marcos falou, o pastor também citou, não é você... Eu sou crente. Não, eu quero dizer que eu estava interagindo com eles. E conversando com um senhor, tinha eu e Diniz, que era um bem pretinho, que era eu, e Diniz era bem branco, ainda tinha vitiligo, o preto e o branco. A gente sempre andava junto, éramos evangélicos. Ele tocava teclado, eu tocava guitarra. E o senhor teve um momento que ele parou, a gente conversando, brincando. Eu falei essa questão da brincadeira para, assim, não ter... Porque, tipo... Para algumas igrejas, ser luz, ou alguns pastores, ou algumas pessoas, é você ser sisudo. Não, eu estava interagindo, eu estava brincando. Ele parou, olhou. Vocês dois são evangélicos, né? Sim, por quê? Não, porque vocês são diferentes. A gente tinha acabado de descer do palco. Então, e respondendo agora, vou pegar aqui a pergunta. Vamos lá. Eu vim de igrejas tradicionais, né? Como eu falei, Igreja Assembleia de Deus, em que a música era tratada, né, como algo que seria sagrado. Mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é consagrado. Seja o comer, seja o beber, seja qualquer outra coisa que você for fazer, seja feito para a glória de Deus. E a música está incluída aí. Como sendo um professor de música,
sendo um músico, exercendo essa função artística, né, em ao vivo, em palcos, não é? Ou seja, dando, enfim, palestras, etc. O importante é que seja luz, não é? Eu tive dificuldades, respondendo agora a pergunta mesmo, tive dificuldades no princípio, né, no início, porque meus pais não concordavam, mas meus pais nunca assim proibiram, eles não gostavam, não é? Mas eu tive certa vez uma conversa com minha mãe e ela sempre pedia: tenha cuidado, meu filho, tenha cuidado, quando terminar, venha embora. Cuidar, uma das palavras que ela dizia, uma das frases: cuidado com os convites, cuidados com os banquetes, né? Isso talvez ela entendesse como droga, como bebida, ou como até uma má influência, né? Mulheres e etc. E graças a Deus pela infinita misericórdia do Senhor, eu posso dar o testemunho por mim que eu nunca tive nenhum problema quanto a isso. E as outras igrejas, né, subsequentes que eu tive, elas sabiam da minha atividade, até porque eu fui músico da banda de música e eles iriam me ver tocando em eventos da própria instituição, de que não era da minha religião, era de uma outra religião. E girando aí esse dial, né, para trás do tempo, veremos que na época da Bíblia o próprio Deus instituiu festas e folguedos. Tem Bíblias antigas que foi traduzida a palavra como folguedo. Folguedo vem de folgar, né, de farrear, no sentido de divertir-se. É brincadeira, né? É brincadeira. Então tem isso lá atrás, e o professor Jefferson aqui, o pastor, como professor de teologia, sabe disso, que haviam essas festas. E é claro que nesses folguedos não se cantava música de louvor e adoração. Vamos concordar, eles cantavam músicas para que as pessoas dançassem, e que naquela época era um costume utilizar-se do vinho e ou seja lá outra coisa, mas acredito que em Israel a bebida seria vinho, porque olha era a polêmica vindo. Não, era uma época, era da época. Pastor Jefferson deu uma risadinha ali. Mas eu quero dizer, eles se utilizavam e falavam isso. E só para fazer mais um adendo número 2, um dos sinais da volta do filho pródigo, quando o filho que não era pródigo, né, voltou, foi o quê? Músicas e danças. Então eles estavam ali nessa parábola folgueando, brincando, dançando, e não era de louvor e adoração, era de festa, de alegria. E deveria ter músico tocando, porque talvez eu acho pouco provável que o pessoal da mídia aqui estivesse lá, né, com um playbackzinho, um pendrive. Eram músicos que estavam tocando, e eram músicas de festa, né? Esse foi o sinal. Interessante a colocação. Então, nesse primeiro momento aí, a gente já pode fechar uma ideia de que, independente do local onde você está, você precisa ser luz e você precisa saber quem você é em Cristo. Isso faz toda a diferença. Tá bom? Como você está vendo aí, certo? O assunto de hoje tem bastante, como diz aí o nordestino, pano para manga, tá? Então daqui a pouco a gente volta. Fique ligado conosco. Olá, gente, estamos de volta aí para darmos continuidade a esse podcast que, por sinal, está muito interessante. E aí o Marcos, ele tocou no assunto que eu gostaria de começar, né, falando sobre essa questão do louvor e da adoração aí. Será que tem alguma diferença entre um e outro aí? Como é que você pensa sobre isso?
Bom, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada, né? Porque eu não sou da área de teologia, mas tenho algumas ideias, né? E estudos sobre isso. E mas o músico, né, Rinaldo? Sim. O músico tem que estudar a Bíblia, né? Não, com certeza. Já não, vem outra. Não foi isso que eu quis dizer. Se pareceu isso, minha gente, me perdoe. Mas o que eu quero dizer é que, por conta de ofício, né? Teoricamente, né? Quem estuda teologia de forma mais séria teria mais facilidade para responder. O que eu posso falar dentro dessa minha vivência, né, dentro da igreja evangélica, adoração e louvor, adoração e cantar são temas que são recorrentemente confundidos, né, dentro das igrejas. Acredito que não por falta de ensino dos pastores, não acho que é por aí, mas por falta de dedicação dos próprios membros de igreja, né? Porque vivem, teoricamente, uma vida normal, vamos botar aqui entre muitas aspas, nessa vida normal, e acaba confundindo. Louvar a Deus, todo mundo tem que fazer. Não é responsabilidade dos, vou usar um termo aqui do Dial lá do passado, dos levitas, dos que são separados. Isso foi dentro de um contexto histórico, né? Mas Jesus veio, rasgou o véu, mudou tudo e disse, agora a adoração o louvor é pessoal. E o livro de Hebreus, né, fala muito bem sobre isso, né? Sobre essa questão de colocar o ministério levítico na antiga aliança, né? Hoje toda a igreja ela tem acesso à presença do Pai, né? Então é por isso que essa conferência, né, o programa, o podcast Sala do Rei é justamente, irmãos, nessa perspectiva, né? E aí eu quero ampliar essa palavra no sentido de a gente tem que parar com esse negócio de que existe esse grupo separado, né, especialista, santificado mais do que os outros, entende? Porque o ministério levítico, ele ficou na antiga aliança, né? E o livro de Hebreus, os escritores hebreus, ele fala de forma detalhada sobre isso, que você não precisa de revelação para entender isso, entende? Então, você que está aí nos assistindo, depois você lê aí o capítulo 7, o capítulo 8 de Hebreus, que você com certeza vai entender o que nós estamos dizendo aqui sobre essa questão do ministério levítico, né? E sobre Melquisedeque, certo? Quando Abraão ele volta da guerra e ele oferece o dízimo, olha aí, a Melquisedeque. E o Melquisedeque é uma figura de Cristo, né? No Antigo Testamento, né? É uma teofania, né? Que é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Melquisedeque exemplifica muito bem isso. Então, é tanto que Jesus, ele é de onde a gente canta, né? Pelo menos eu cantava quando era menino. Ele é o leão da tribo de Judá, né? Isso. Jesus não é da tribo de Levi, né? Ele é da tribo de Judá. Então, se a igreja, né, ela quisesse voltar ao Antigo Testamento, ela teria que ser da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Uma vez que o ministério levítico, da forma como ele é apresentado no Antigo Testamento, que ele caducou, uma vez que quando Jesus morre e ressuscita, o véu do templo é rasgado e todos aqueles que quiserem agora têm acesso à sala do rei, né, pelo novo e vivo caminho que se chama Jesus. Mas eu falei muito, e aí, vamos lá, eu gostaria de fazer um recorte aí, como o Marcos colocou, a questão de louvar e adorar, vamos dizer que não tem nada a ver com cantar, né? Louvar é oferecer louvores, não é? É uma honraria, não é? Inclusive os militares, quando doam sangue ou fazem algum gesto nobre, tem um jornal interno que se chama BI, né? Boletim Interno, que diz: louvo soldado, sargento fulano de tal por haver tal dia, tal dia, tal dia. Então não é uma música, né? Adorar também não quer dizer exatamente música, mas música pode ser louvor e pode ser adoração. Aí vai depender de como você se posta diante de Deus, mesmo. não Muito bem colocado, para oferecer o seu louvor, oferecer a sua adoração. E como foi colocado aqui, hoje todos nós temos esse acesso, todos nós somos sacerdotes
E para ilustrar, certo dia eu estava, né, com a minha companheira, ela dizendo, o pastor perguntou, não sei o que, quantos levitas tem aqui? Aí eu não levantei a mão, ela, mas você não é levita? Não, eu sou da tribo de Judá agora, eu sou enxertado, eu sou adotado, eu não sou levita. Ela, não, rapaz, mas ele está falando no sentido, aí, tá, eu sabia disso, mas só para ter aquela provocaçãozinha, sou da tribo de Judá, né? Nós somos enxertados, né? Como ele falou, o pastor falou do livro de Hebreus, né? Paulo fala sobre isso, né? E isso é algo que a gente precisa pensar sobre, né? Porque essas colocações que a gente coloca para a igreja, né? Poucos são aqueles, irmãos, que tem a coragem, eu falo assim porque é assim que eu dou aula nos cursos de teologia, tem coragem de refletir sobre o que está sendo dito, né? Porque isso uma vez importante. que o que sai do púlpito às vezes é verdade absoluta, né? Então essa questão cadê os levitas? Não são levitas, né? Até porque no Antigo Testamento os levitas, eu até falei sobre isso na Escola Bíblica Dominical domingo passado. Os levitas não eram somente os músicos, eram mais do que músicos. Não é? O levita era o zelador, era o porteiro, tá certo? Era enchia as lamparinas de óleo. Justamente os cantores, os músicos, né? Então havia uma gama aí de trabalhos a serem realizados no templo e esses eram os levitas. Então se coloca hoje que o levita é somente aquele que está no púlpito tocando e biblicamente, fácil, né? Biblicamente isso não tem fundamento. Entre o instrumento e a Bíblia, na tua experiência, tu achas que o músico, ele valoriza qual dos dois? Já veio. A pergunta foi fogo. Olha viu? só, eu vou falar dois exemplos. Existem músicos e eu não gostaria de me colocar, mas eu vou ter que me colocar. Existem músicos que leem a Bíblia, que têm esse cuidado com a Bíblia, mas assim, o usual é que o músico, a música ela é envolvente. Isso aí não é? A música é uma linguagem que Deus colocou que podemos nos comunicar em qualquer língua. Eu posso estar escutando uma peça que é em grego, ou sei lá, em russo, ou em inglês, e mesmo sem eu traduzir, eu vou, de certa forma, entender aquilo que vai ser transmitido. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O músico, no afã, muitas vezes, de transmitir aquilo, de dar o seu melhor, e eu estou falando do músico cristão, aí muitas vezes ele acaba deixando meio que a espada de lado. Não é uma crítica, é uma, vamos dizer, eu não vou dizer que é uma constatação, mas no afã de dar o seu melhor, de ler aquela partitura melhor, ou de extrair aquele som melhor, porque, por exemplo, o professor aqui é professor de percussão, mas, por exemplo, um instrumento de sopro, você tem que dedicar a ele vários dias, e eu já estudei corneta, e é um instrumento que você tem que dedicar muito tempo durante o dia para que você gere uma embocadura, quem é músico sabe de metais, para que o som saia perfeito. Agradável. E eu acho que nesse afã, eu acho que a Bíblia vai ficando ali meio que de lado, viu? Se não for essa realidade, me perdoem os que estão ouvindo, mas eu acho que é um, como é que a gente chama? Preciosismo, né? No caso do músico, e às vezes acaba esquecendo Isso a aí, Bíblia. isso aí, o músico cristão ele precisa prestar atenção, né? Porque Isso. para não trocar a ordem de valores, né? Principalmente o músico cristão aí no cenário, no contexto de igreja, né? Eu sempre repito isso, que nosso primeiro chamado é estar com Jesus. Sim, sim. Não é? Esse é o nosso primeiro chamado. Nosso primeiro chamado não é estar tocando, nem fazendo qualquer outra coisa, não. É estar com Jesus. Então, a partir do momento que eu inverto essa ordem de valores aí, complica. Porque a minha espiritualidade, certo? Ela é prejudicada, né? E a gente sabe que o texto sagrado, né? Ele é um livro, né? Que traz regra de fé e de prática e nos conduz, né? Como uma bússola, né?
A partir do momento que a gente negligencia, a gente pode ter sérios problemas na vida. E como, só para concluir, estamos falando de músico cristão e falando da Bíblia, essa pessoa que o pastor falou é alguém que a gente pretende viver a eternidade, não é? Então, seria interessante, Justamente. é inerente, é básico, é primordial que o músico conheça essa pessoa. Justamente. E o único livro que vai falar dessa pessoa é a Bíblia. Me permita, pastor. Eu gostaria de propor aqui, vocês estavam falando, eu estava pensando, gostaria de propor aos que estão ouvindo, né, de forma... E assistindo, né? Ouvindo e assistindo, porque podcast, né, pode ser as duas formas hoje em dia. Eu gostaria de propor que você mudasse um conceito na sua vida, isso me ocorreu agora. Vamos acabar com essa história de músico cristão, vamos pensar em cristão músico. Vamos colocar... porque parece que eu só troquei as palavras de lugar, mas muda a intenção completamente. Porque se você tem no seu entendimento que você é primeiro um cristão para depois ser um músico, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso pode se estender para um advogado, para um médico. A gente já passou por muito na nossa vida, né? Nós que somos músicos e músicos cristãos, vou usar dentro desse formato, a gente já passou por muito preconceito por ser músico, porque socialmente falando a música tem um capital simbólico bem menor, é equivalente a um jogador de futebol. São poucos que têm, sei lá, um carro legal feito o Rinaldo. Mas tem um capital simbólico menor. E quando você atrelar isso, o valor bíblico, né, o valor que o Senhor trouxe dentro dessa sociedade que a gente vive, isso diminui mais ainda. Então esse cara, e aí a gente volta a falar da pessoa, né, do indivíduo músico, esse cara que devia ter um apoio, em muitos momentos não tem esse apoio, mas também não faz por onde. E aí eu respondo a sua pergunta, né, que você fez a Rinaldo, mas eu vou tomar a liberdade de responder. Esse cara, essas pessoas que têm lido pouco a Bíblia, elas estão se fragilizando cada vez mais, né? A nossa regra de fé e prática, ela foi feita, né? Foi trazida, nessa revelação foi dada para que nós vivamos isso. Então, se eu estou vivendo... Olha, gente, eu sou um professor de música, eu sou um músico, eu preciso estar em contato com isso diariamente, né? Faz parte do meu dia. Mas faz parte da minha vida a palavra do Senhor. Tem que fazer parte da minha vida. É claro, um advogado, ele precisa entender do Código Civil, do Código Penal, ele precisa. Um médico tem que estar ligado em todos os estudos e artigos que estão aparecendo. Né? Mas temos que entender que isso é uma prioridade. Tem coisas que são necessidade, tem coisas que você precisa e tem coisas que são prioridade. Isso é prioritário, tem que estar à frente. Joia, então como você está vendo aí, né? O tema de hoje bem interessante. Então daqui a pouco a gente volta para estarmos no último bloco desse programa tão especial. Olá, gente, estamos de volta e eu gostaria de saber, Reinaldo, como é conviver, né? Viver nesse meio artístico. Você está tocando em determinados momentos músicas que trazem uma letra obscena, né? Hoje a gente tem vivido um tempo em que essa questão das letras, né? Essa construção poética como
se fazia antigamente não tem tido uma valorização. Então qualquer coisa agora que se escreve aí, se canta, se multiplica nas mídias aí, e você ir de encontro a isso, você pode até ser processado, tá certo? Porque é visto como cultura de um povo, né? Mas aí, como é essa vivência do cristão, do músico cristão, nesse ambiente aí, com essas músicas que trazem letras um pouco estranhas? Eu fui afortunado, sortudo, abençoado por Deus, porque eu pude escolher, não é? E principalmente na minha própria orquestra que eu tive, aí é que não entrava mesmo. Quando eu fazia eventos, tinha lá no contrato o tipo de repertório que nós iríamos executar, e eu optava em não fazer. Eu fui para uma formatura, não sei se é assim, né? Vocês que tocam assim, tocaram na noite, vocês sabem. Mas eu fui para uma formatura e ele começa, né, com um repertório, vai mudando de acordo com as horas, e o final de tudo, 5 horas da manhã, já é a bagaceira. Então, no teu contrato, como era que funcionava isso aí? O final da noite era assim, não? Isso, muito fácil. O contrato iniciava, né? Por exemplo, certa vez eu estava em um casamento de uma pessoa que eu vi nascer, estudou lá no Colégio da Polícia Militar, e eu já brincava, quando essa menina casar, eu vou tocar no casamento dela, enfim. A mãe dela me convidou, eu abri a festa com jazz, né? Frank Sinatra, e a gente fazia bossa nova, depois os boleros. E no final, né, a própria noiva veio pedir determinada cantora, que eu não vou citar o nome, e eu disse: olha, o que eu acertei com sua mãe, o contrato não é isso. E eu não ia executar essa música, até porque eu nem sabia, nem me dava o trabalho de sequer me debruçar sobre esse tipo de repertório, né? Foi quando o baterista: não, eu vou fazer, eu faço. Então, como eu lhe disse, eu sempre tive essa sorte, e eu não ia fazer. Se o baterista não fizesse, não ia executar essa música. E no final, né, que o pastor perguntou, eu tocava frevo, músicas mais dançantes, mas que não tivesse esse tipo de conteúdo. Eu acredito que Deus me abençoou muito nesse sentido aí, que eu pude escolher. Marcos, qual é a diferença entre tocar no altar e tocar no palco? Eu posso dizer que a diferença é toda e completa. Assim, se a gente puder quantificar o que é uma diferença, o propósito que você se coloca para fazer, ele é determinante, né? Mas eu gostaria de estender, como o Rinaldo falou ali, um pouco, porque às vezes você está no altar, mas você não está nesse processo de adoração. Às vezes você está no altar fisicamente. E isso é muito importante. Você está aqui fisicamente, estou tocando músicas que, em tese, vão adorar ao Senhor, mas que tem uma letra teológica que não te leva para lá. E isso é um processo muito negativo que a música cristã, a dita, né, música gospel, tem passado também, né, porque se a gente for pensar direitinho, nós somos o reflexo da nossa sociedade. Então, se a sociedade, de uma forma geral, está trazendo elementos completamente diferentes, estranhos, infelizmente, a igreja, isso eu estou falando de uma forma geral, a igreja tem absorvido. Por quê? Porque virou mercado, né? Virou processo de vender CD ou de ter clique. Então a indústria fonográfica, né, esse mercado, o capitalismo, enfim, todas essas coisas que a gente já ouviu falar e sabe muito bem, influencia nesse processo de adoração. Fechando esse parêntese, quando você está no altar, e isso é uma coisa bem grega, né, pastor? Essa divisão secular e profano e sacro, a diferença é completamente romano, né? É greco-romano, né? Aquela sociedade, enfim, que também tem um olhar muito diferente sobre a música, né? Eu gostaria de fazer esse outro parentezinho, né? Na sociedade greco-romana, a música era valorizada e o músico era depreciado. É interessante pensar isso, né? Que
O ensino da música era valorizado. Hoje inverteu, né? O ensino da música era valorizado porque através desse ensino você tem o entendimento do que é belo, da performance, da percepção. E o músico, aquele que ganhava dinheiro com aquilo, era completamente, né, colocado de lado, né? Ele estava na categoria dos artesãos, né, dos escultores, né, uma subcategoria. E isso tem um eco hoje em dia, né? Isso, quem nunca ouviu, né, de um parente ou de um vizinho: ah, seu filho faz o quê? Não, ele faz música. Não, mas de verdade, ele faz o quê? Quem nunca ouviu, né? Eu estava pensando sobre isso, falando até, eu acho que ontem com meu pai, que quando eu comecei com meu avô, né, estudar música com meu avô, aí eu cheguei todo feliz para dizer ele que tinha passado no vestibular. Ele disse: você fez vestibular para quê? Eu disse: para música. Ele: por que você não fez medicina? Pois é. Olha. Então, respondendo, né, objetivamente, tem uma coisa que o professor gosta de fazer é falar, minha gente, então me perdoe, mas a gente sempre volta. Essa diferenciação existe enquanto espaço físico, mas internamente você tem que ter o seu momento de adoração, seja em que ambiente você estiver. Trazendo a história de Daniel, estava na cova dos leões e ele adorava, né? Paulo e Silas também. Pois é, né? E assim, a adoração e o louvor, né, tem que estar presente. Evidentemente que quando você está trabalhando, né, você está focado com um objetivo, tem um objetivo fim, você está concentrado naquilo. Mas a sua vida tem que falar mais alto do que aquela situação. O senhor não me perguntou, mas eu vou dar a minha opinião sobre a questão das músicas e aí como é que você lida com isso. Vai lá. Eu fui desafortunado, para usar a expressão que Rinaldo usou, por pouco tempo na minha vida. Sim. Pouquíssimo tempo. Eu comecei a tocar aquela história e quando você está no início você não nega, né? Vai tocar ali, vamos lá. E aí eu fui, não me senti bem, não foi legal. E aí, uma semana depois, um professor da universidade, que foi seu professor também, o professor Flávio Medeiros, ele me convidou para tocar 3 músicas com um coral que ele regia, né, o Contracantos. E aí uma das músicas era tocar um sino de cobre. Aí eu fui, toquei 3 badaladas lá, aí fiz um pandeirinho numa outra música e um ganzá numa música. Eu fui porque meu professor me convidou. Quando acabou, a presidente do coro, a responsável, chegou lá e botou um envelopezinho assim no meu bolso. Oxe, legal, um envelope. Tirei um cachê maior do que eu tinha passado a noite tocando. Aí eu disse: oxe, como é isso? Eu toquei 3 músicas e ganhei mais do que passei a noite toda. Rapaz, o negócio é estudar. Então, esses critérios que você estabelece, né, que Rinaldo comentou, né, eu passei a viver a partir daquele momento. Não, vou estudar para eu ter uma condição de escolher o que eu vou fazer. Às vezes, você está num ambiente, né, que uma coisa ou outra vem e lhe dá aquele sinal. Diz: ó, isso aí não é legal. E aí é uma questão de foro íntimo. Você que tem que ter a sua vida com Cristo e dizer: ó, isso aqui vai me prejudicar no meu processo, ou vai me prejudicar na minha vida, ou isso aqui é completamente irrelevante, eu não levo. Se você está sentindo, músico, cristão músico que está me ouvindo aí, se você está sentindo que aquelas músicas que você está ouvindo trazem para você um mal que você não consegue administrar, saia. É o conselho que eu dou: saia. Porque Deus, Ele é o Deus que provém tudo para seus filhos. Tem aquela passagem clássica de Jesus falando, né, sobre olha os lírios do campo, não tal, está ansioso, né? Não está. Agora, dentro de uma perspectiva completamente cristã, né? Você ter essa intimidade, aí é o ponto chave. Você ter a intimidade para saber se o Senhor está com você, aceitando aquele ambiente, não aceitando na perspectiva de concordando, mas lhe deixando ser luz naquele lugar, ou se você não tem maturidade para isso. Se não tiver maturidade para isso, meu amigo, saia, que é o melhor negócio. E respondendo a pergunta, quando você toca profissionalmente, você se dedica, e eu sempre levei a música muito, muito a sério. Você se dedica para fazer aquele trabalho da melhor forma que você pode. E no altar também. Só que no altar o pagamento maior
é a nossa interação com Deus, é a comunicação, é o feedback que Ele passa para nós naquele momento. E claro também, o Marcos falou que a gente tem que adorar e louvar em todo lugar. Eu acredito também que seja assim. Mas no altar tem que ter uma responsabilidade. E como eu levo a música muito a sério, eu já tive brigas. Inclusive, eu não sei se eu falei com o pastor, mas eu saí de uma igreja por conta de uma briga, porque no altar, um determinado músico estavam tocando músicas seculares na hora da pregação. E como eu era o responsável por música, eu não vou permitir um negócio desse. Ele chegou ao ponto de dizer: não, mas ninguém sabe não. Eu disse a ele: eu sei, Deus sabe. Eu toco essa música, mas não aqui, não é? Eu sei que, como o pastor falou, nós saímos do Velho Testamento, né, da velha aliança, né, para viver a graça em Cristo da nova aliança, do Novo Testamento. Mas, dentro da igreja, dentro deste local, eu me reporto àquela passagem de Moisés: tira a sandália do teu pé, porque o local que você está é santo. E segundo alguns arqueólogos, eu gosto eu falei a questão do músico, eu sempre li a Bíblia por curiosidade, eu gosto de aprender, eu gosto de saber das coisas. Uma das coisas que alguns arqueólogos descobriram sobre o templo de Jerusalém é que os degraus eram irregulares. Eu não sei se o pastor comunga dessa informação, mas os degraus eram irregulares, exatamente para forçar quem subisse ali, quem fosse ao templo, está olhando para o pé, está olhando para baixo, não é? Quer dizer, sendo lenda ou não, não é? Mas alguns arqueólogos, pastores, falam sobre isso, que um dos propósitos era esse, era que a pessoa olhasse para baixo, porque talvez você vai olhasse a grandeza do templo, ou se engrandecesse, ou se maravilhasse com aquilo ali, mas aquilo é só uma construção. O dono daquilo é que é o importante. E você, ao entrar, você tem que olhar para o pé, você tem que guardar seu pé, como a Bíblia fala. Guardar o pé é o quê? É entrar em atitude de reverência, respeito, dedicação, entregar-se àquele momento. Eu acho que a diferença de tocar no altar e tocar no mundo é isso. No mundo, vamos falar grosseiramente, você toca por um cachê. E voltando a falar o cachê, vou pegar uma carona aqui no Marcos. Um dos maiores cachês que eu ganhei foi quando eu estava passando uma certa aprovação. E eu sempre pedi a Deus o seguinte: Senhor, não me dê dinheiro, me dê trabalho. E nesse dia eu estava sem condições e pedi a Deus que Ele mandasse uma provisão, um trabalho. Eu queria trabalhar, eu sou teu filho, não é para eu estar nessa situação. E de repente, 5 minutos depois, o telefone toca e era um convite para tocar num velório. E tal qual o Marcos, quando terminou, acho que foi um dos maiores cachês que eu ganhei, e dali surgiu inclusive um evento para tocar em um casamento, não é? Então, eu acredito que a gente tem que ter essa reverência, não é? Quando entrar na casa de Deus, e principalmente quando você vem ao altar, não é simplesmente pelo espaço do altar, mas o músico, como eu falei lá no início, a música é uma linguagem. Eu acho que é a maior linguagem que eu acho, não, com certeza, né? E para os dois professores de música, é a maior linguagem que o ser humano e até os animais, a gente pode até se comunicar com os animais através da música, não é? E eles se comunicam conosco através da música. Então, eu acho que a gente tem que ter uma reverência muito grande. Ok, nós estamos chegando ao final, tá certo? Mas antes da gente concluir mesmo, eu gostaria que em um minuto, olha lá, você pensasse aí num conselho para o músico cristão. Marcos. Seja um cristão músico. Diferencie isso, né? Tenha, antes de tudo, uma vida com Deus, de intimidade com Deus. Busque a palavra dele. Busque conselho de pessoas que você confia, que são pessoas que foram separadas por Deus para cuidar da sua vida. Eu acredito que na multidão de conselhos há sabedoria. Amém. Pessoas sérias, pessoas que estudam a Bíblia, que se dedicam para isso. Amém. Concordo. E é muito fácil. Músico, em primeiro lugar, já foi colocado aqui pelo pastor, e não é porque ele colocou, é porque eu acredito assim. Estudem a Bíblia. Primeiro Bíblia, depois música, não é? Primeiro você é cristão, depois você é qualquer outra coisa. No nosso caso aqui, cristão, músico. Estudem a Bíblia,
orem, busquem a Deus. Deus está perto, Ele está muito perto da gente. Buscar, dedicar e orar a Deus. Acho que esse é o conselho. Glória a Deus. Eu quero agradecer então ao nosso querido Marcos Monte, ao Rinaldo DB, né, que recebeu o convite e assim pôde estar conosco somando nesse momento tão especial, tá bom? E eu queria convidar você para nos seguir, tá bom? Lá no Instagram, vai lá e acessa a conferência Sala do Rei, ou então você pode pela IEMES Oficial estar tendo acesso a esse conteúdo que de fato trouxe muito aprendizado para nosso ministério, tá bom? Então Deus te abençoe e até a próxima.